Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu, Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, agora com um tema voltado para o pessoal, né? Nós vamos falar sobre... O tema é o seguinte: para que o amor dê certo. Então, 5 dicas fundamentais, 5 aspectos fundamentais para que o amor dê certo. Nós vamos começar nos aprofundando nesses aspectos e ao final do programa a gente resume aí em 5 dicas bem objetivas, ok? Então, o primeiro aspecto importante para que o amor, para que o relacionamento conjugal dê certo, é claro, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, nós que trabalhamos muito com coaching de relacionamento, atendendo aí muita gente com dificuldade no relacionamento, querendo melhorar, e também pessoas que não conseguem engatar num relacionamento bacana, né? Que não conseguem casar, não conseguiram. Então nós atendemos muitas pessoas com essa demanda. E algumas análises são importantes se fazer, portanto, né? Síntese de questões que nós encontramos, né, repetidamente em pessoas assim. Então, o primeiro aspecto importante, do nosso ponto de vista, é: resolva o casamento interno dos seus pais. Resolva os seus pais internos. Ou seja, a pessoa que tem os seus pais mal resolvidos dentro de si, muitas vezes vai repetir essa dor no relacionamento. Ou vai, de alguma maneira, projetar e tentar se afastar desse problema no relacionamento, enxergando o problema onde não tem, ou ampliando o problema do relacionamento. Então vamos lá, alguns exemplos, né? Então uma pessoa uma mulher que tem raiva do seu pai, que bateu de frente com o pai, criou raiva do pai por alguma questão. Estou dando um exemplo de um caso, né? Entre muitos outros, um caso atendido por nós. Essa pessoa, de repente, não consegue ser completamente entregue ao seu marido. Ela, de alguma maneira, ela bate de frente com o marido e o marido fica inseguro em relação ao amor dela por ele, né? Ou seja, isso acaba afetando a relação, porque ela ou seja, ela encara, ela olha esse marido e vê o pai. E como ela é mal resolvida com o pai, então ela bate de frente com esse marido. E é o caso de muitas mulheres que são muito briguentas com o homem, né? Com o namorado, com o companheiro. Algumas não conseguindo muitas vezes nem ter um relacionamento muito bacana, né, por conta disso. Então, um exemplo. Um outro exemplo é uma mulher que tem medo do pai. Então ela foi uma criança que se afastou do pai por medo. E aí muitas vezes vai se casar com um homem que de alguma maneira vai representar também uma ameaça, né? Então uma mulher que vai se colocar insegura em relação ao marido, se coloca como uma criança carente em relação ao marido, então ela projeta no marido o pai. Então ela muitas vezes ela não está como uma mulher na relação, ela está um pouco como filha, né? E ela mesma acaba influenciando o comportamento do marido como um comportamento agressivo, um comportamento às vezes não amoroso, desrespeitoso, não é? Porque ele mesmo fica ali se sentindo que de alguma maneira é um peso para ele estar com uma criança um pouco e não com uma mulher. Então vamos entender. Então uma mulher que tem carência de pai, falta de pai no coração, porque de alguma maneira se desconectou do pai, ela pode ter tido pai ou não. Ou seja, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Mesmo uma mulher que não teve o pai porque o pai morreu, mas ela cresceu repleta de orgulho por aquele pai, pelas histórias de quem foi o pai e tal, ela cresce cheia de pai no coração. Então ela tem yang, né? Então ela pode olhar para um homem e falar: poxa, você é meu marido, não meu pai, hein? Você é só marido. Porque ela tem essa energia. Agora uma mulher que de alguma maneira se sentiu abandonada pelo pai ou ameaçada pelo pai, insegura em relação ao pai, pode ir para um relacionamento amoroso insegura, carente, porque falta o pai dentro de si, então ela pesa. Então, para que o amor dê certo, é importante que a pessoa tenha um relacionamento bacana, bem resolvido com seus pais internos. Falei do caso feminino, mas vamos falar de homens também. Então, um homem que é brigado no seu coração com a sua mãe, tá? Que tem raiva, mágoas da mãe, muitas vezes vai ser o homem que vai projetar essa irritabilidade, essa falta de paciência, esse excesso de crítica com a sua namorada, com a sua esposa. E aí se torna também um cara pesado no relacionamento.
Muitas vezes é alguém que vai machucar, massacrar, subjugar a sua própria esposa. Não fisicamente necessariamente, né? Mas emocionalmente. Aos poucos ele vai se colocando como superior. Ele quer provar que ele é o superior. Ele quer diminuir, né? Ele quer de alguma... Ele projeta aquela impaciência, aquela mágoa, aquela ira excessiva diante de situações que não era para tanto. Eventos pequenos no relacionamento, o comportamento pequeno da esposa ou da namorada gera uma impaciência muito grande dele. Por quê? Porque ele tem dentro de si o seu outro fundamental feminino, que é a mãe, é alguém que ele precisa desprezar, que ele precisa se vingar, né? Então, veja só, como é que o relacionamento vai dar certo de uma maneira bacana? É preciso que ele trabalhe e resolva essa mãe internalizada, esse aspecto da mãe que ele introjetou, ok? Vou falar mais sobre isso, mas dando um outro exemplo, também um homem que se sentiu abandonado pela mãe, de alguma maneira, carente de mãe, abandonado pela mãe, não valorizado, não amado pela mãe, pode se tornar um homem inseguro com as mulheres, com medo das mulheres, manipulável e, portanto, pouco valorizado, né? Enquanto homem, enquanto cônjuge, um pouco como filho também, né? E aí, essa mulher também sente esse homem um pouco como filho, e isso pesa. Ok, dá para tocar o relacionamento às vezes, mas pode ser muito mais pleno quando você tem o pai e a mãe no seu coração resolvidos. Então, pouco importa o pai que você teve, importa o pai que você internalizou. Pouco importa a mãe que você teve, importa a mãe que você internalizou, né? Também tem o contrário, ou seja, uma mulher que é brigada com a mãe, muitas vezes ela é pouco feminina no seu casamento, lhe falta o feminino, porque ela se conectou bastante com o pai e se afastou da mãe né, e de alguma maneira ela é meio masculina, pouco feminina no casamento, né? Então um homem também que de alguma maneira é inseguro em relação ao pai, se afastou do pai, acaba muitas vezes se tornando um homem inseguro, falta yang, e portanto ele é um homem muitas vezes menos sedutor, menos atraente. Então quando você tem o pai e a mãe organizados, harmonizados dentro de você, você tende a ser uma pessoa com autoconfiança, com autoestima, com amorosidade para com o mundo, né? Então você tem o yin e o yang. Então um homem pode olhar para sua esposa como uma mulher, não como uma mãe. Como uma mulher única e não como aquela mãe que ele tem problemas e que ele, né, de alguma maneira repudia. Então uma mulher que tem o pai no seu coração de um jeito legal pode olhar para o marido não como um pai, mas como um homem, como um marido, porque ela tem também yang dentro de si. Quando ela tem a mãe bem resolvida no seu coração, ela também pode ser mais feminina, plenamente mais feminina, e se entregar de maneira plena para esse homem, afetivamente, sexualmente falando. Então são aspectos importantes, né, serem levados em considerações para que o amor dê certo. Muitas vezes o amor não dá certo porque ele já está errado dentro de você. O seu outro fundamental, né? Então se você é homem, a sua mulher fundamental, o modelo primeiro feminino que você internalizou foi a sua mãe. Você que é moça, mulher, o seu homem fundamental internalizado é o seu pai, é o primeiro marido que o seu inconsciente absorveu durante um tempão. Então, você absorveu uma parte, hein? Porque um irmão seu, uma irmã sua, pode ter uma ideia diferente do mesmo pai ou da mesma mãe, não é? Então você pegou uma parte daquele ser e internalizou e disse, meu pai é isso, minha mãe é isso. E aí é isso que você fica projetando nos seus cônjuges. Então, fundamental para que o amor dê certo, vamos resolver. Vamos trabalhar essas histórias lá do passado não resolvidas dentro de você. Vamos limpar as mágoas, limpar os medos. Vamos retomar a conexão. Vamos, sabe, fazer com que a sua criança tome esse pai, tome essa mãe de maneira plena no seu coração. Quando eu falo que é importante você fazer isso, não é por eles, é por você. Você fazendo isso, você se torna mais forte e mais amoroso ao mesmo tempo, seja homem ou mulher. Você tem o yin e o yang, masculino e feminino, equilibrado dentro de você. Vai fazer bem para o seu casamento, para os seus namoros, vai fazer bem para os seus filhos, por exemplo, para os seus filhos, né? Para que eles também recebam esse equilíbrio de você. Não é legal? Pois é. Muito bem, vamos. Isso é um dos aspectos, né, que eu acho importante aqui trazer, né, para que o amor dê certo, é ter os pais internos resolvidos dentro de você. É ser apaixonado pelos seus pais, ok? Pelos dois. Não negar nenhum. Tá? Um dos aspectos importantes. E a gente vai falar de outros agora, como defina quem é o seu príncipe encantado. Isso
se você ainda é solteiro ou solteira, defina quem é o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada. Saiba o que você quer, tá? Escreva uma lista de 30, 40 itens. Ah, mas não existe pessoa perfeita. Eu não estou dizendo que é uma pessoa perfeita, eu estou dizendo que é a pessoa que você quer. A outra pessoa ali vai querer outra pessoa, não exatamente todos os seus itens. Então, mentalize aquilo que você quer, né? Ao invés de querer experimentar o que pinta, né? E ficar batendo cabeça. Então, defina claramente o que você quer. Um outro aspecto fundamental. Se você não tem uma autoestima bacana, desenvolva a autoestima bacana. Porque para você ser valorizado, primeiro você tem que valorizar a si própria. A si próprio. Você tem que valorizar o produto. Você precisa ser o prêmio da relação. Quem não tem autoestima, muitas vezes fica colocando o outro como prêmio, né? Ah, mas você é o prêmio, a última Coca-Cola do deserto e tal. E acaba não sendo muito valorizado no relacionamento, né? E quando a gente não é muito valorizado, não é legal. É bacana um relacionamento equilibrado, em que ambos são apaixonados um pelo outro e valorizam aquilo que tem. Então, se você não valoriza, o outro não vai valorizar. Você vai falar mal, inconscientemente você está vendendo mal o seu produto. Você está falando mal do seu produto e o comprador vai querer pagar menos. Ok? Então é importante avaliar isso e resolver a sua autoestima. Hoje nós temos aí métodos para resolver a autoestima, resolver o pai, a mãe interna de maneira rápida. Se você quiser, nós na Ápice atendemos isso no Desafio Ápice. Você vem para um pacote breve de sessões de 1 hora, hein? E se em 2 sessões você já não perceber mudanças, se em 2 sessões você já não se perceber diferente no seu dia a dia, em relação à sua autoestima, ou em relação a qualquer questão mal resolvida do seu passado, nós devolvemos o seu investimento. Isso é compromisso com o seu resultado. Então, quer resultado? Quer fazer com que o amor dê certo? Não só o amor conjugal, mas relacionamentos com qualquer tipo de pessoas no mundo, né? Profissional, pessoal, filhos, família de origem. Quer resolver relacionamento? Na Ápice nós temos aí o coaching de relacionamento. Trabalhamos o que for necessário em curto espaço de tempo. 2 sessões, você experimenta, o que você tem a perder? Se não percebeu efeitos, retorno do seu investimento. Não é legal? Super bacana. Isso é em contrato já. Você fica seguro por contrato nesse sentido. Então, ó, telefone 11-2361-5000. Ligue agora, gente, aqui em São Paulo, capital. Vai ser um prazer receber você. 11-2361-5000. Você vai ser atendido com programação neurolinguística, coaching, constelação familiar e outros métodos agregados. É um processo único desenvolvido ao longo de 15 anos de pesquisa da Ápice Desenvolvimento Humano, que vai te entregar o resultado que você quer. Então é para quem quer mudança, para quem quer de fato resultado. Então telefone 11-2361-5000 e o site apicedesenvolve.com.br, atendimento em Campinas, Sorocaba e aqui, é claro, em São Paulo, capital, na Avenida Paulista, 11-2361-5000. Muito bem. E seguindo, mais alguns aspectos fundamentais para que o amor dê certo. Como eu disse, importante resolver os pais internos, né? Importante se apaixonar, definir quem é o seu príncipe encantado, quem é a sua princesa encantada, né? E depois desenvolver autoestima. A autoestima é fundamental. Então, como é que você vai desenvolver a autoestima? Você vai identificar as suas crenças de identidade. O que você acredita sobre você? E quando que elas nasceram, essas crenças? Quando que você passou a acreditar que você é algo menos? Que maravilhosa, que maravilhoso. Tá? Independe o seu grau de instrução, independe a sua altura, sua largura, seu tom de pele. Autoestima faz com que as pessoas se destaquem, com que as pessoas brilhem, com que as pessoas sejam interessantes. Se você ilumina a sua luz, você energiza e acende a sua luz, se você tem autoestima, e isso ilumina e atrai, não é? Ilumina e atrai. Eu lembrei até de uma música do Adoniran Barbosa. Eu sou a lâmpada e as mulheres são as mariposas que ficam dando volta em volta de mim. Então, assim, mas isso, né, também no sentido do homem em relação às mulheres. Então, às vezes uma mulher que tem uma aparência padrão de beleza
estética, mas que tem uma baixa autoestima, acaba sendo desvalorizada, acaba sendo infeliz nos relacionamentos amorosos. Enquanto uma outra, que corresponde menos aos padrões de beleza atuais, da mídia e tal, mas que tem autoestima, nossa, ela gera fidelização do cliente. O cliente ali, o marido, o namorado, fica fidelizado, falando, nossa, esse produto é bom, eu adoro esse produto, sou apaixonado por esse produto. Por quê? Porque ela valoriza o produto, ela valoriza os seus diferenciais. E todo ser humano tem os seus diferenciais, todo ser humano é único. Então uma pessoa que veste a carapuça da baixa autoestima, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sou... É uma pessoa que está pegando a lente de aumento e mirando os seus pontos fracos e ampliando, e falando, eu sou isso. Desenvolver a autoestima é se livrar dessas crenças antigas, com técnicas, que muitas vezes a gente precisa trabalhar lá nas causas dessas técnicas, mudar os significados, os sentimentos associados, é preciso desacreditar naquilo que foi aprendido e adotar crenças novas de identidade, fortalecedoras, equilibradoras, sabe, energizantes sobre você mesmo. Então, quando foi que você passou a acreditar que você é algo menos que maravilhosa, que maravilhoso? Então, é importante ter autoestima, né, para que você seja valorizado no relacionamento, né? Ou seja, é importante definir o seu príncipe encantado, sua princesa encantada, ou seja, se apaixonar por alguém, mas é importante você ser apaixonado por você. Porque se você não for apaixonado primeiramente por você, como é que a outra pessoa vai manter uma paixão real a longo prazo por você, tá? Então, desenvolva-se. Se você que já é casado, mas que percebe que, poxa, que poderia ter um relacionamento muito mais legal, poderia ser mais valorizado, mais respeitado no seu relacionamento. Ou você que não tem um relacionamento nesse momento e que percebe que falta autoestima, né? Percebe que se repete em problemas, se resolva. Venha para um processo individual de coaching de relacionamentos. Atendimentos individuais na Ápice Desenvolvimento Humano. Não é coaching normal, não é coaching qualquer. É metodologia desenvolvida ao longo de 15 anos de pesquisa, metodologia única da Ápice, em que nós trabalhamos as causas emocionais profundas que sustentam os problemas, sempre mantendo o foco no objetivo, ou seja, no melhor, na nota 10 em relação àquilo. Ou seja, o que seria o 10 numa relação muito legal, e é isso que a gente vai desenvolver. E quando um muda, o outro muda. Você que já tem um relacionamento e percebe que de alguma maneira você não está de um jeito bacana, sabe? Ou percebe que o outro não está num comportamento bacana em relação a você, é você que precisa passar por um processo de mudança. Quando você muda, o outro muda. Ok? Só existe autoritário com submisso. O submisso passa por um processo de mudança e passa a se dar o respeito e falar de igual para igual. O autoritário no começo pode estranhar, pode até querer ficar mais ainda autoritário, mas com o tempo ele vai se acomodar num outro comportamento, complementar de outra maneira, né? É natural. Então é preciso mudar você. Você está num relacionamento que não está legal? Em vez de ficar olhando para o outro tem que mudar, o outro tem que mudar, a pergunta fundamental é, o que precisa mudar em você que, se mudar, pode trazer uma mudança do outro? E que, se o outro não mudar, se o relacionamento não ficar legal, você pode ir para um outro relacionamento estando muito mais inteira, muito mais inteiro? Na maioria das vezes, você mudando, a própria relação se transforma e vai para uma outra fase. Ok? Então, para que o amor dê certo, é importante a autoestima, respeito, a paixão por si próprio, para depois paixão pelo outro, né? E um outro aspecto fundamental também é o equilíbrio entre o dar e receber. Então, cuidado. Vamos falar sobre equilíbrio entre dar e receber. Se você dá demais, a outra pessoa se sente em dívida. E aí, muitas vezes, o que acontece? Ela fica brava com você. Você já ajudou demais alguém? Já percebeu algo assim? Alguém que ajuda demais e aí acaba sendo justamente traída por quem ajudou demais? Ela ajuda demais e acaba recebendo ingratidão. O que acontece? A gente aprendeu que a gente tem que ser bonzinho. Mas tem uma lei sistêmica, que é o equilíbrio do dar e receber, que é o seguinte: quando uma pessoa dá demais, a outra se sente em dívida, ela se sente menos. E aí ela arruma um jeito de descontar, de ser agressiva com você, de te desvalorizar, porque aí é uma maneira dela dizer, eu não te devo nada. É uma maneira dela ter honra. Então, o dar e receber precisa estar em equilíbrio.
Se você der demais para alguém, isso vai estragar o relacionamento. Ou seja, a pessoa precisa te pagar. E não necessariamente em dinheiro, né? Mas, por exemplo, num casal, se só um cuida demais da casa, das crianças, isso vai pesar e o outro pode ficar bravo, esse outro tem que, sabe, também cuidar um pouco da casa. Ou, então, esse tem que compensar muito com o profissional, com o dinheiro. Né? Ou seja, é preciso ter um equilíbrio. Se só um dá amor e atenção e o outro só recebe, isso vai gerar desequilíbrio. As pessoas se acostumam nesse patamar e aquele que recebe vai ficando mais grosseiro, porque é uma maneira dele dizer: eu não te devo nada. Então, o equilíbrio deve ser igual, ali deve estar equilibrado, dar e receber. Então, se você dá demais, amor demais, retire um pouco disso. Retire um pouco, dê espaço para que o outro venha buscar, para que o outro venha dar amor também, venha dar atenção. Tá? Então, analise sobre o equilíbrio. Muito bem, um último aspecto importante aqui do nosso programa de hoje, que é para que o amor dê certo, 5 aspectos para que o amor dê certo, é o seguinte: mantenha acesa a paixão no relacionamento, mantenha acesa a sexualidade do casal. Você pode reinventar a sexualidade, reinventar a paixão, né? Você pode passar por processos de redescoberta, mudanças. Faziam de um jeito, vamos mudar, vamos fazer de outro, vamos descobrir novas maneiras. Né? Isso também, você pode passar por um processo assim, coaching de relacionamento. É possível, sabe, viver novas fases, novas paixões dentro do mesmo relacionamento. Então, para finalizar, vamos lá. 5 dicas fundamentais, 5 aspectos fundamentais para que o amor dê certo. Se apaixone pelos seus pais, trabalhe os seus pais internos, porque você fica projetando eles na sua relação. Defina quem é o seu príncipe ou a sua princesa encantada, para que você possa atrair e buscar essa pessoa. Desenvolva a autoestima, ou seja, apaixone-se primeiro em você, para que o outro possa te valorizar. Depois, equilibre o dar e receber, não dê demais, porque senão o outro fica bravo, se sente em dívida. Ou seja, o dar e receber precisa estar equilibrado. E por último, mantenha acesa a chama da paixão, da sexualidade. Você começa a apagar, busque aprendizados a respeito, conhecimentos, se reinvente. Gostou do programa de hoje? Que legal! Quer saber mais? Entra no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano, você digita lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, os programas estão todos lá para você. Venha para um atendimento na Ápice, venha fazer o desafio Ápice, né? Se em 2 sessões você não perceber resultados, você não precisa pagar. Então, um processo muito bacana, né? Assim, comprometido com o resultado, técnicas de última geração para quem quer desenvolver autoestima, qualquer mudança emocional ou comportamental na vida pessoal ou na vida profissional. Telefone 11 2361 5000, atendimentos aqui na cidade de São Paulo, também em Sorocaba e Campinas, 11 2361 5000. No final do mês, turma nova, formação em programação neurolinguística. E no mês que vem, formação em constelação familiar, para quem quer trabalhar com workshops de constelação familiar e terapeutas que querem usar a constelação como método de trabalho. Formação começando no mês que vem. Tudo no 11 2361 5000 e apsedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano. Um grande abraço, muita evolução sempre. Tchau.